queria convidar você a ter essa certeza de que você não está aqui porque simplesmente foi marcada uma data, porque você faz 2 anos que você não veio, ou primeira vez que você vem. Não é somente por isso, mas porque o Senhor, Ele tem uma obra para fazer na nossa vida, para fazer na sua vida. E desde o começo nós já estávamos clamando o Espírito Santo, porque nós precisamos, meus amados, o nosso mundo, né, não só o nosso Brasil, como que nós somos sacudidos por essa pandemia, não é verdade? Muitas vidas tiveram sua dinâmica totalmente modificadas. Então, quando nós orávamos aqui, o Senhor colocava no meu coração muitas pessoas apáticas. Eu me senti assim muitas vezes nos 2 últimos anos, não é verdade? Não tínhamos o nosso grupo de oração, tudo era online, tudo era muito diferente. O Senhor sempre esteve conosco, mas não foi fácil. Se eu pudesse abrir o microfone, se eu pudesse ouvir cada um de vocês, cada um teria uma história, cada um teria para contar alguém que perdeu, as coisas que perderam. Nós nos perdemos. É como se tivéssemos sido tirados de nós mesmos. E o Senhor há de restituir tudo aquilo que nos foi roubado. Há de soprar novamente o Espírito Santo, como já está fazendo, e meter vida nova em nossos corações. Que nós saiamos daqui realmente transbordando, porque a palavra nos garante: aquele que tiver sede, venha a mim e beba, e do seu interior manarão rios de água viva. É isso. O Senhor quer nos levantar como um grande e poderoso exército. Quer restituir a alegria, quer restituir, nos dar motivação, quer nos dar coragem. E isso é um milagre. É um milagre que o Senhor quer realizar no meio de nós. E você quer esse milagre? Se você quer dizer: Senhor, eu quero. Eu me abro a esse milagre. Eu estou aqui, Senhor. Derrama a sua água viva sobre mim, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir o livro de Gênesis, no capítulo 37. Nós vamos falar sobre a história de José do Egito. Glória a Deus. Lá em Hebreus 12, fala assim, aparece em Hebreus 11, fala sobre a história dos heróis da fé. E aí no capítulo 12, continua assim: cercado como estamos de uma tal nuvem de testemunhas, né? Fala para a gente se desvencilhar do pecado e correr ao alvo proposto. Então, ler a história de José do Egito é nós olharmos para esse grande homem e temos o desejo de sermos mulheres tão grandes e homens tão grandes como esse homem foi. Porque Deus estava com José. E o Senhor também está comigo e está com você, amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Jacó habitou na região onde seu pai havia morado, na terra de Canaã. Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres de seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas dos seus irmãos. Israel, que era Jacó, né, pai de José, amava mais José do que todos os outros filhos, porque ele era o filho de sua velhice. E mandaram-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. Ora, José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, que o detestaram ainda mais. José disse-lhe: ouvi o sonho que tive. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e se pôs de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quererias porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor?
e odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que contou aos seus irmãos. Tive, disse ele, ainda um sonho. O sol, a lua e as 11 estrelas prostravam-se diante de mim. Ele contou isso ao seu pai e seus irmãos, mas foi repreendido por seu pai. Que significa, disse-lhe ele, este sonho que tiveste? Viremos, acaso, eu, tua mãe e teus irmãos a nos prostrar por terra diante de ti? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele. Mas seu pai guardou a lembrança desse acontecimento. Os irmãos de José foram apacentar os rebanhos de seu pai em Siquém. Israel disse a José: teus irmãos guardam os rebanhos em Siquém. Vem, vou mandar-te a eles. Eis-me aqui, respondeu José. Vai, pois, ver se tudo corre bem a teus irmãos e ao rebanho, e traz-me notícias deles. Enviou do vale de Hebrom, e José foi a Siquém. Um homem encontrando vagando pelo campo. Que buscas? Perguntou ele. Busco meus irmãos, respondeu ele. Dize-me onde apacentam os rebanhos. E o homem respondeu: partiram daqui e ouvi-os dizer: vamos para Dotaim. Partiu então José em busca dos seus irmãos e encontrou-os em Dotaim. Eles o viram de longe. Antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de matar. E disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Vamos, matemo-lo e atiremo-lo numa cisterna. Diremos depois que uma fera o devorou. E então veremos de que lhes aproveitaram os seus sonhos. Ouvindo, porém, Ruben quis livrá-lo de suas mãos. Não lhe tiremos a vida, disse ele. Não derramais sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto. Mas não levanteis vossa mão contra ele. Pois Ruben pensava de livrá-lo de suas mãos para o reconduzir ao pai. Quando José se aproximou dos seus irmãos, eles o despojaram de sua túnica, daquela bela túnica de várias cores que trazia, e jogaram-no numa cisterna velha que não tinha água. E sentando-se para comer, eis que levantaram os olhos, viram surgir no horizonte uma caravana de ismaelitas vinda de Galaade. Seus camelos estavam carregados de resina, de bálsamo e de ládano, que transportavam para o Egito. Então Judá disse a seus irmãos: que nos aproveita matar o nosso irmão e ocultar o seu sangue? Vinde e vendamo-lo aos ismaelitas. Não levantemos nossas mãos contra ele, pois afinal é nosso irmão, nossa carne. Seus irmãos concordaram. E eis que passaram os negociantes de Madianita, tiraram José da cisterna e venderam-no por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Bom, gente, eu vou ler ainda alguns versículos com vocês. Acho que muitos de vocês conhecem a história de José do Egito, e ela é uma história um pouco comprida, a gente não vai conseguir ler toda ela. Mas o fato é que José, depois disso, foi vendido para essa caravana, e no Egito ele foi vendido a Potifar, que era o oficial do egípcio do faraó. Ali no 39, capítulo 1, capítulo 39, versículo 1, afirma isso, olha lá. José foi conduzido ao Egito e Potifar, um oficial egípcio do faraó, chefe da guarda, comprou os ismaelitas que o levavam. E eu ainda quero ler o versículo 2 e 3 com vocês. O Senhor estava com José e tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor, o egípcio. O seu senhor viu que o Senhor, Deus, estava com ele e lhe fazia prosperar tudo o que empreendia. José conquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou a seu serviço, pondo a testa de sua casa e confiando-lhe todos os seus bens. Então aqui nós vemos José, que foi vendido como escravo, ele começa a servir na casa de Potifar.
Depois, a mulher de Potifar tenta dormir com ele. E como ele não quis isso para a vida dele, ela começou a gritar e acusá-lo de que ele tinha tentado forçar a fazer sexo com ela. E José, no versículo 20, vamos ler ali no versículo 18, no 39, 18. A mulher, pondo-se a gritar, pondo-me a gritar, a mulher falando, né? Deixou o seu manto ao meu lado e fugiu. Ao ouvir isso de sua mulher, contando-lhe como se tinha comportado com ela o seu servo, ele enfureceu-se, Potifar, e lançou José na prisão, onde se encontravam detidos os prisioneiros do rei. E José foi encarcerado. O sonhador, que estava vendido como escravo, que estava numa situação razoável, agora se encontra onde? Na prisão. Mas olha o que o versículo 21 traz, gente, que coisa maravilhosa. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele. Mostrou-lhe a sua bondade e fez que ele conquistasse a simpatia do chefe da prisão. Versículo 23. O chefe da prisão não fiscalizava nada do que José fazia, porque o Senhor estava com ele e fazia-lhe prosperar tudo o que empreendia. E aí, no capítulo 40 e 41, mostra José, que tinha tido um sonho de Deus. Ele começa a interpretar o sonho de outras pessoas. Do copeiro, do padeiro, que também estão ali na prisão. E, finalmente, nós vemos quando o egípcio, quando o faraó, não tendo interpretado os seus sonhos, ele soube de José, que interpretava sonhos, mandou que chamassem José. Eu não estou encontrando aqui exatamente onde aparece, mas, enfim, o faraó pede que José venha interpretar seus sonhos. Ele fala, não sou eu que interpreto os sonhos, é Deus quem faz isso. E o que essa história de José, meus amados, tem a ver com a gente, né? Eu quero voltar então com vocês, então só para vocês terem uma visão panorâmica, né? Da vida de José do Egito. E o que é essa vida? Eu não estou aqui para falar de José do Egito, amém? Eu não estou aqui para falar, para a gente ser um sabedor, né? Ou saber a história de José do Egito. Mas o que essa história de José tem a ver com a minha? O que essa história tem a ver com a minha? Tem muito a ver com a sua história, tem muito a ver com a nossa história, meus queridos. José, ele era o filho predileto de Jacó. Ele era jovem. Ele tinha 17 anos, meus queridos, quando ele sonhou. Quando ele sonhou esses sonhos que Deus havia plantado no coração dele. E eu tenho certeza que José não sabia, de fato, embora fosse fácil de interpretar, né, gente? Tanto que os seus irmãos e seus pais interpretaram o sonho de José. Mas nem seu pai, nem os seus irmãos, e eu ouso dizer que nem mesmo o próprio José tinha noção da dimensão daquele sonho, do que realmente Deus iria fazer através dele. José se tornou, depois do faraó, o segundo homem mais poderoso do Egito, capaz de alimentar toda uma nação e posteriormente toda a sua família, que o pai achava que ele estava morto, os seus irmãos tinham trapaceado com ele. E meus amados, o que eu quero que você entenda, que você traga no seu coração, quais os sonhos que Deus plantou no seu coração, os sonhos da sua mocidade. Deus quer resgatar os nossos sonhos. O Espírito Santo que está sendo derramado aqui, que nós vamos clamar, ele tem um propósito de despertar os sonhos que Deus um dia plantou no seu coração. Eu quero convidar você, o Juninho pregava aqui, e eu quero convidar você, traga na memória qual foi o dia mais feliz da sua vida. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? E se esse dia não tem a ver com Jesus? Com certeza o Senhor Jesus estava presente. Quantos lugares você conheceu? Quantas experiências você passou? Com quantas pessoas você se relacionou? O que você passou?
Tem pessoas que têm mais oportunidades do que outra. Mas, meus amados, eu olhando para a minha história, para dentro de mim, eu quero convidar você, olhe para a sua história e para dentro de você. Aquilo que é mais belo, aquilo que te faz mais feliz, tem a ver com o Senhor Jesus. Não é verdade? Tem a ver com esse Deus maravilhoso. Tem a ver. Oh, glória a Deus. E é isso. Nós não podemos, como diz a palavra, guardar a nosso dinheiro em saco rasgado. O nosso dinheiro é aquilo que é precioso, o dinheiro é aquilo que é precioso, que nos faz conquistar as coisas. E aquilo que é precioso para você, você não pode guardar naquilo que está rasgado. O Senhor quer costurar o que está rasgado, meu irmão, minha irmã. Ele quer rasgar. Ele tem vinho novo. E vinho novo é para odres novos. Porque senão a gente arrebenta. Senão a gente arrebenta por dentro. E o Senhor não nos quer arrebentados por dentro. Ele quer mulher nova, homem novo. Amém? Só eu que quero isso, você quer também? Se alguém puder trazer um copinho d'água aqui para mim, por favor. Então, meus queridos, José, ele era o filho predileto. Ele tinha uma veste, uma túnica. E você? Você se sente esse filho predileto do Pai? É preciso se sentir esse filho predileto do Pai. Mas eu não queria na garrafa, eu queria um copo, eu queria beber com estilo. Eu tenho 2 garrafas aqui, Juninho, obrigada. Estilo ID, gente, isso aqui é estilo ID, tá? Sabe, essa túnica. Imagine, meu querido, José, como ele se sentia com aquela túnica. Aquela túnica era uma testemunha viva de que ele era o filho do amor entre Jacó e sua esposa preferida. Ele era o filho da velhice, mas mais do que filho da velhice, dentre todas as mulheres de Jacó, era o filho da mulher do seu coração. E ele o tratava com predileção. E com que roupa, com que veste você está andando? Como estamos? Será que não estamos nos sentindo maltrapilho? Com veste rasgada? Não, meu querido. Não, minha querida. Hoje nós vamos sair daqui com vestes novas. Vestes de filhos e filhas preferidos. Amém? Você quer? Eu quero. E olha que interessante. José, ele contou os seus sonhos, os sonhos do seu coração. Ele era um jovem puro, um jovem que não guardou os seus segredos. E às vezes nós não guardamos os nossos segredos, vamos contando os nossos sonhos, não é verdade? E diante daquilo que a gente carrega no nosso coração, muitas vezes, meus queridos, em vez dos irmãos se alegrarem conosco, quando nós, muitas vezes, declaramos ao mundo, ou declaramos com a ingenuidade de cristão, com a ingenuidade da nossa juventude, quando a gente é jovem, e do nosso coração, o que nós colhemos não é um tapinha nas costas e fala, vai fundo, que legal. Mas o que acontece muitas vezes é o ódio. Como a palavra fala aqui, olha só, no versículo 8. E odiaram-no ainda mais por causa de seus sonhos e de suas palavras. Ele já não era querido por seus irmãos. Os irmãos já, por quê? Porque ele tinha uma veste diferenciada. E agora, diante dos sonhos, os irmãos passam a odiá-lo. E no versículo 11, quando ele tem o segundo sonho, no versículo 11 diz o quê? Seus irmãos ficaram, pois, com inveja dele, mas seu pai guardou essa lembrança no seu coração. Meus queridos, vocês já ouviram falar que o amor e o ódio andam juntos? Vocês já ouviram falar? Sim? Sim ou não?
Então, havia um amor muito grande de Israel, de Jacó, para com seu filho. E esse amor tão grande despertava o que, gente? No coração das outras pessoas que estavam em volta. O ódio, a inveja. Que infelizmente, meus queridos, muitas vezes nós ficamos chocados quando a gente conta com alegria a predileção com que nós nos sentimos, o amor com que nos sentimos amados, e aquilo que nós sentimos muitas vezes provoca isso nas outras pessoas. E o que vai acontecer conosco? E o que vai acontecer com José? E o que vamos fazer com aquilo que fazem conosco? E o que vamos fazer com aquilo que está à nossa volta, que muitas vezes não é a coisa mais favorável? É isso que nós vamos aprender. E vamos aprender a fazer. Aprendendo a olhar para a história de José. E aprender a tomar posse. E a ter essa atitude na nossa vida. Amém? Amém? Glória a Deus. Meus queridos, eu fiz questão de ler alguns versículos com vocês que mostra que em todos os momentos da vida do José, o Senhor estava com ele. Amém? O mesmo Deus que deu sonhos a José é aquele que realiza em nós o querer e o executar. A palavra de Deus fala isso. Que o Senhor é aquele que realiza em nós o querer e o executar. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O mesmo Deus que um dia plantou um sonho sagrado no seu coração, eu quero te dizer uma coisa. Os sonhos de Deus que você leva no seu coração é algo sagrado, amém? Repita comigo. Os sonhos de Deus que eu levo no meu coração é algo sagrado. Amém. O mesmo Deus que um dia colocou esse fogo sagrado no seu coração, um desejo de realizar grandes coisas, um desejo de fazer coisas maiores para Deus, de fazer a mais para Deus, Ele vai ressuscitar o querer, Ele vai ressuscitar no seu coração o desejo, para que você possa concluir os projetos que Ele pôs em seu coração. Meus amados, porque às vezes a chama, ela não se apagou, mas está fraquinha, falta motivação, falta desejo. Mas a culpa não é sua, amém? A culpa não é sua. O Senhor, Ele é generoso. É Ele quem realiza em nós o querer e o executar. Então nós vamos tomar posse dessa palavra e falar: Senhor, sopra sobre o meu coração, sopra sobre os meus sonhos, sopra sobre o sagrado, Senhor, que o Senhor mesmo colocou no meu coração. Amém? Agora, meus queridos, nós vemos aqui um cenário muito injusto. Amém? Nós vemos um cenário muito injusto. O sonho que José profetiza, que ele acredita, incomoda o coração de 10 dos seus irmãos mais velhos do que ele. Oh, Senhor. O cenário é injusto. Nós temos 10 contra 1. Eu estou falando coisa errada? Estou falando coisa errada? Estou falando coisa certa? Os seus irmãos, quando vem ele procurando, né, José, procurando seus irmãos, o que a palavra fala? Gente, a hora que eu li isso de novo hoje, eu já tinha lido 3 ou 4 vezes, mas o meu coração gelou. Não sei se é porque eu peguei uma outra Bíblia, né? Olha lá, no versículo 18. Eles o viram de longe, antes que José se aproximasse, combinaram entre si como haveriam de matar. Como eu dizia que o amor e o ódio andam juntos, gente. O ódio... o ódio frutificou no coração daqueles jovens. Eu até anotei uma palavra que diz assim. Em Tiago 1,15 fala que cada um é tentado pelo seu próprio mau desejo. E o desejo faz nascer o pecado, e o pecado após consumado gera a morte. Então, os irmãos, quando se depararam com aquele ódio no seu coração, eles foram cultivando esse ódio. E esse ódio gerou um filho, que era o quê? A inveja. E a inveja queria o quê? Tirar a vida de José.
Meus amados, e o inimigo de Deus, ele vence não para matar e destruir, diz a palavra de Deus. Então a nossa vida, muitas vezes o inimigo, ele quer tirar o sopro da nossa vida. Ele quer tirar a vida espiritual. Ele quer tirar literalmente a nossa vida física e também a nossa vida espiritual. E eu quero fazer um convite aqui para você. Quais os maus sentimentos, quais as más emoções que você leva no seu coração? Será que há? Somos filhos e filhas de Deus, mas muitas vezes a dor é profunda. A mágoa está doendo. O coração está doendo, porque você se sente injustiçado, porque você se sente perseguida. Como que está o seu coração? Quantos ressentimentos você guarda? Quantas mágoas você guarda? Quantas mágoas eu guardo no meu coração? E isso leva à morte. Não somente a morte de outras pessoas, mas a nossa morte, meus queridos. E o Senhor há de quebrar todos os grilhões do pecado. Amém? Nós temos que nos desvencilhar do pecado. E quando a gente fala pecado, muitas vezes a gente pensa em pecado sexual, pecado da masturbação, pecado. Não, meus amados, não somente isso também. Mas é o pecado do coração insensível, o pecado do irmão que não se alegra, que tem ódio, que tem inveja do outro, que tem sonhos puros e nobres no seu coração e que quer fazer para Deus, que se coloca como uma parede, que se coloca como uma marreta no coração do irmão, como se coloca como um mau irmão. Que o Senhor nos livre disso, meus amados. Que toda a nossa oração, de todo esse Aviva Brasil, que nós saímos daqui com o coração aberto, com o coração rasgado, confessando para o Senhor, como o Juninho colocava, quais são as minhas sombras, quais são os meus medos, quais são os meus pecados. É não ter medo de estar com aquele que ilumina a minha treva. Amém? O salmista diz, Senhor, o Senhor é aquele que ilumina a minha treva. Qual é a tua treva? Qual é a minha treva? Eu posso ser José do Egito, e oxalá sejamos, mas muitas vezes será que eu não sou também o irmão de José do Egito, que vou concebendo o ódio, a raiva, e que culminam numa morte? Voltemos para o cenário da Bíblia. Nós temos aqui 10 contra 1. E aí muitas vezes eu quero dizer, quantas vezes você pensou, o mundo é injusto? Deus, às vezes até é Deus, Deus é injusto, a vida é injusta. E eu quero dizer uma coisa, sim, você tem razão. Você tem razão. Você sabe as lutas que você travou. Você sabe as perdas que você teve. E eu quero te dizer, chore sim pelos seus lutos. Chore sim pelas suas perdas. Se você tiver que sofrer, sofra. Se tiver que chorar, chore. Mas uma coisa eu quero convidar você. Tenha a certeza que existe fé no seu coração. José passou por muitos altos e baixos. Se a gente pudesse ver a vida de José num gráfico, seria assim, ó. Mas em todos os momentos, em cima e embaixo, o Senhor estava com ele, amém? O Senhor estava com ele, em cima e embaixo, no auge e na queda, no fundo do poço, o Senhor estava com ele. Quantos poços você provou, cisternas sem água, você passou, meus amados, meu querido e minha querida. Mas eu quero te dizer, por mais que você tenha se sentido, como o próprio Jesus na cruz, falava, Senhor, por que me abandonaste? Contigo está o Espírito Santo, que também colocou na boca de Jesus, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas muitas vezes nós nos sentimos assim, meu Deus, por que me abandonastes? Porque somos humanos, porque somos falhos, porque temos sombras, porque somos pecadores, porque o pecado nos coloca uma trava entre nós e o nosso Deus, mas Ele nunca esteve ausente. O Senhor está contigo em tudo que você fez, em tudo que você passou. Aplauda o Senhor. Ele está presente para nos sustentar. Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele é um Deus de bondade, Ele é compassivo, Ele é um Deus maravilhoso, que nos acolhe nos nossos pecados, que nos acolhe nas nossas faltas.
que nos restitui as túnicas que foi tirada de nós. Meus queridos, imagine José, pensou, encontrei os meus irmãos em Dotaim, chega lá, o que fazem com José? Tiram a sua roupa, talvez ele estivesse nu, não sei, ou ele usasse essa túnica por cima de uma roupa, mas o fato é, tiram a sua roupa, colocam ele numa cisterna sem água. Eu fico imaginando, se José estava gritando, me tira daqui, meus irmãos, me salvem daqui. E muitas vezes é esse o grito que você trouxe, que você traz, que você levou, se você teve algum momento da sua história. Me tira daqui, não tem ninguém que me tire daqui. Imagine José. E com isso eles pensavam, aí vem o sonhador, vamos matar, vamos ver o que vai fazer com seus sonhos. E quando eles tiram José daquela cisterna, José deve ter pensado ingenuamente, puxa vida, se arrependeram, vão me abraçar, vão fazer tudo por mim. Não, vendem ele por 20 moedas de prata como um escravo, E aí, onde está o teu Deus? Será que muitas vezes não é isso que você falou para você mesmo? Que você pensou, que você ouviu de outra pessoa? Aonde está o teu Deus? Mas glória a Deus, nós lemos várias e várias vezes que o Senhor esteve com José e o fazia prosperar. Agora a gente vai entrar no coração da pregação. Você está preparado para o poder de Deus? Você está preparado para o poder de Deus? Glória a Deus, fala, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Meus amados, eu quero convidar você a olhar o segredo de José. Qual o segredo? Repita assim comigo, José. Qual o teu segredo? Conte-nos o teu segredo. Oh, glória. Primeiro ponto, primeira parte do segredo de José. Cada vez que alguém confiava algo a José, ele era habilidoso, ele era cuidadoso, ele era diligente. Isso tudo eu peguei de mim mesmo, tá? Não peguei de nenhum lugar, não. Habilidoso, cuidadoso, diligente. Ele cumpria a missão que confiavam a ele. Quando o pai dele falou lá no capítulo 37, deixa eu ver onde que o pai manda aqui, olha, versículo 13. Ele chama José e fala, teus irmãos guardam o rebanho em Siquém, vem, vou mandar-te a eles. Ele fala o quê? Eis-me aqui. E ele procurou e não encontrou. E no meio do caminho encontrou um homem que falou, olha, eles foram para Dotaim. E lá ele os encontrou. Então ali mesmo jovem, mesmo que antes que tudo acontecesse, José era um homem que o que confiavam a ele estava preparado para fazer. Ele estava preparado para fazer. O Juninho gosta muito dessa frase. Vou pegar a palavra dele, tá? É o famoso, mostre ao mundo aqui que você veio. Mostre para o mundo para que você veio. José, com toda a sua inexperiência, gente, o que confiavam a ele ia e fazia. Era na prisão, ele sabia o que fazer. Era na casa de Potifar, ele sabia o que fazer. Era um homem, era um jovem que mostrava ao mundo a que ele veio. E eu, Vanessa, tenho mostrado para o mundo a que eu vim? E você, repita o seu nome. Fala o seu nome. Você tem mostrado para o mundo a que você veio? Não é ser superior aos demais, mas é fazer com cuidado, com habilidade, com dedicação, como se fosse a última coisa que você fosse fazer. É colocar amor, é colocar energia, é fazer as coisas bem feitas. Mostrar ao mundo para que você veio. Segundo ponto, que eu já falei várias vezes. O Senhor estava com ele. O Senhor estava com José, na casa de Potifar, na prisão. Mas José, ele tinha consciência disso. Ele chorou, talvez, os seus choros. Aqui até então não mostra as lágrimas de José. Mas o que passava no coração de José? Mas a palavra não traz isso para a gente. Mas a palavra traz que o Senhor estava com ele. O Senhor estava com ele.
O Senhor está com você. Repita comigo, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Feche os seus olhos. Se lembra, eu quero que você traga na memória do seu coração agora alguma experiência difícil que você tenha passado, que você se sentiu sozinho. E fala, o Senhor esteve comigo. Mais uma vez, o Senhor esteve comigo. Abre os seus olhos. O Senhor está comigo. Fala isso para a pessoa que está do seu lado. Olha nos olhos mesmo dessa pessoa e fala, o Senhor está comigo. Você não entendeu? Olha de novo, olha com brilho nos olhos e fala, o Senhor está comigo. Gente, o Senhor e mais um, nós com Jesus, pode vir 1000 contra nós, mas nós seremos a maioria. Parecia um cenário injusto, 10 irmãos contra José, mas José não estava sozinho, ele estava com Deus Todo-Poderoso. Ele estava com Deus Todo-Poderoso. Você e Jesus são a maioria, amém? Oh, glória a Deus. O Senhor estava com ele. O Senhor, quero te dizer uma coisa. O Senhor está com você. Mas e você está com o Senhor? É uma pergunta diferente. Porque Santo Agostinho falava, Senhor, o Senhor está tão dentro de mim e eu tão fora de mim. Às vezes a gente acha que Deus está longe. Mas Deus, Ele está dentro de nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós é que muitas vezes não estamos com Ele. Então outra coisa, outro ponto muito importante. O Senhor estava com ele e eu tenho que estar com Jesus. Amém? Repita comigo, eu tenho que estar com Jesus. Eu sou do meu amado. E o meu amado é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. É isso, meus amados. É deixar o Senhor tomar posse de você e você se apossar daquele que é a delícia dos teus olhos, daquele que faz a tua alma dançar, daquele que põe brilho no teu olhar, que te faz ser uma pessoa diferente, diferenciada. É estar com o Senhor. Terceiro ponto. Não, ainda não é o terceiro ponto. Gente, isso mostra para nós que José, mostra que ele sabia o que fazer com aquilo que acontecia com ele. Vocês já ouviram uma frase assim? Que não importa tanto o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. Vocês já ouviram essa palavra? Vou repetir. Muitos já ouviram, mas faço questão de falar novamente. Não importa tanto o que fizeram com você, mas o que você faz com aquilo que fizeram com você. José é uma testemunha viva, meus amados, é um espelho para nós. Ele não se deixou abater. Ele era diligente, ele era cuidadoso, ele sabia que o Senhor estava com ele e ele estava com o Senhor. Então isso o fazia superar. Eu quero dizer uma coisa, eu não estou aqui profetizando coisa ruim nenhuma, mas a verdade é que coisas acontecerão na nossa vida, dificuldades aconteceram e talvez aconteçam em nossa vida, aconteçam talvez calúnia, o esquecimento por parte das pessoas, talvez você se sinta esquecido pelas pessoas da sua própria casa, pela pessoa que você mais ama, pelos seus amigos, pelo seu grupo que você andava, pelo seu grupo de amigos, talvez você se sinta perseguido, talvez perseguição venha sobre a sua vida. O que importa, meu amado, minha irmã, meu irmão, o que importa para continuar a sua jornada, a nossa jornada, a nossa trajetória, é o que nós vamos fazer a partir disso. O que nós vamos fazer a partir disso e com isso. Porque as coisas vão acontecer. Ou a gente vive numa bola de cristal? Não é porque somos de Deus que as coisas não acontecerão. A palavra fala que a casa construída sobre a rocha é a casa construída sobre a areia. Sobre ela vieram enchentes, tempestades, ventos sopraram contra aquela casa. Mas aquela que não está em Jesus, grande será a sua ruína. Mas você que está no Senhor e com o Senhor, você com Ele e Ele com você, a sua casa permanecerá. Amém? Glória a Deus. Você permanecerá firme.
Terceiro ponto. O terceiro ponto, meus queridos, é o resultado final dos dois primeiros. É a soma. 1 mais 1, quanto que é? 2, certeza, né? Então, o resultado, o terceiro ponto, é a soma do primeiro ponto, que é cumprir a missão confiada. O segundo ponto, ter ciência e fé. Fé é diferente só de conhecer, né? De saber. Eu sei que Deus existe, o demônio também sabe, e ele treme. Mas a fé é quando você entrega a sua vida. Quando tudo está escuro, e você fala, Senhor, o Senhor está comigo. Então, o segundo ponto é a fé, ter a certeza da fé que o Senhor está conosco e nós estamos com Ele. Então, o terceiro ponto é o resultado final desses dois primeiros. Presta atenção. Glória a Deus. Oh, gente, eu fiquei tão feliz de meditar essa passagem, estar pregando para vocês, porque o Senhor falou comigo primeiro. É tão bom, é tão gostoso. Presta atenção. José, ele estava pronto quando a oportunidade apareceu na vida dele. Ele tinha aprendido a confiar em Deus e a fazer bem o seu trabalho. Repita comigo. José aprendeu a confiar em Deus e a fazer bem o seu trabalho. Repita comigo, Senhor, eu confio em Ti e eu faço bem o meu trabalho. Glória a Deus. Gente, um homem e uma mulher, se ele está pronto, quando a oportunidade aparecer, ele agarra. Ele vai para cima, ele vai com força, como o Juninho colocava, tem um leão aqui, tem uma leoa aqui. Esse leão é você, homem. Essa leoa é você, mulher. Pronta para devorar a sua presa. Você quer devorar a sua presa? Você quer? Diga, eu quero. Eu quero, Senhor. Meus amados, o melhor de Deus ainda está por vir. Nós precisamos confiar nisso. Precisamos professar isso na nossa vida. Quando o faraó chama José para interpretar os seus sonhos, já estou finalizando, né? Já estou estourando o tempo. O que acontece? Eu quero que você leia esse versículo comigo. 41, 14. Acharam? Amém ou misericórdia? Todo mundo no amém, né, gente? Já estava enchendo, estava facinho, né? O faraó mandou chamar José, a qual foi imediatamente tirado do cárcere. Ele barbeou-se, trocou de roupas e apresentou-se diante do faraó. Gente, esse registro não traz nenhum contexto mais, não tem. A gente pode pensar de duas formas. Ou falar para José, José, vem cá, vai lá, troca de roupa, se barbeia, que você vai falar com o faraó. Mas a palavra fala que ele se barbeou, ele trocou de roupas e se apresentou diante do faraó. O que significa isso? Quando a oportunidade apareceu, ele não foi se arrastando, barbeado de qualquer jeito. Ele pôs a roupa que ele tinha, talvez a melhor que ele tenha. Ele se barbeou, ele se apresentou, ele estava apresentável diante do faraó. O que isso quer dizer, meus amados? Que Deus quer ressuscitar assim, eu não sei que palavra colocar, mas esse brilho, sabe, esse desejo, quando a oportunidade apareceu na vida de José, ele não foi de qualquer jeito. Ele foi da melhor maneira que ele pôde, com todos os recursos que ele tinha. Eu quero te dizer as oportunidades. Você não clama a Deus por oportunidades, meus queridos? Você clama? Você pede coisas boas? Você quer avançar? Ou só eu que quero? Tá bom assim? Tá bom assim? Tá bom assim? Você quer avançar? Então fala, eu quero avançar. Eu quero conquistar. Eu tenho sonhos. Oh, glória a Deus. Meus queridos, então, quando essa oportunidade aparecer, você tem que estar com os olhos abertos. Você tem que estar pronto por dentro, como ele já estava. Ele fazia as coisas bem feitas, ele estava com o Senhor. Mas por fora também,
ele se barbeou, ele colocou uma roupa nova e se apresentou ao faraó. Amém? E ele, em outras palavras, nós vemos um José com as palavras de Isaías, quando o Senhor falou para Isaías, quem enviarei eu? O Senhor falou, Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me. E você tem que estar pronto, meu querido. Pronta, minha querida, para dizer, eis-me aqui, Senhor. Repita comigo, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, glória a Deus. E agora, para finalizar, eu quero levar vocês a conhecerem o José, que tem um coração grande e generoso. O homem mais poderoso do Egito, depois do faraó, era um homem de coração grande e que tinha lágrima nos olhos. E o avivamento que a gente quer, meu querido e minha querida, tem a ver com lágrima. Tem a ver com lágrima. Vanessa, você está ficando louca. Não estou ficando louca, mas antes da gente pegar que avivamento tem a ver com lágrima, eu quero mostrar para vocês a lágrima de José. Você quer ver as lágrimas de José? Até agora a gente não viu José chorar. Vamos ver as lágrimas de José? Pega no capítulo 43, versículo 30. Quando ele viu o seu irmão mais novo, Benjamim, que era filho, era irmão mesmo de sangue, do mesmo pai, da mesma mãe. Só que os seus irmãos não sabiam, né, que José era os seus irmãos, que aquele que estava comandando o Egito era o seu irmão. Então, ele viu Benjamim, o que mostra no versículo 30? Vamos ver aqui no versículo 29. Então, levantando os olhos, José viu Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe. É este, disse ele, vosso irmão mais novo, do qual me falastes, e ajuntou, que Deus te faça misericórdia, meu filho. E retirou-se precipitadamente, porque suas entranhas se tinham comovido por causa de seu irmão, e tinha vontade de chorar. Entrou em seu quarto e deu livre curso às lágrimas. Gente, que coisa linda! Um homem, ele tinha tudo para cultivar vingança, ódio, raiva. Eu vou me vingar dos meus irmãos. Mas mal imaginava aquele jovem, mal imaginava aqueles irmãos, que Deus o colocaria onde o colocou, para que ele pudesse servir toda uma nação, para que ele pudesse cuidar de toda uma nação e da sua própria família, que não aceitava. Juninho, depois você vai falar para a gente daquela frase, você vai conduzir a oração dos sonhos de alguém. Por favor, você lembra dessa frase? Senão eu pego ela para você. O Juninho me mandou uma frase, eu falei, Juninho, me explica isso. Me explica essa frase. Você vai explicar para a gente depois, Juninho. Meus queridos, eu quero dizer uma coisa para você. Existe um homem de coração grande e sensível, que tem lágrima nos seus olhos. A dureza da vida não endureceu o coração de José. A dureza da vida não endureceu o coração de José. Como está o seu coração? Como eu dizia, o Senhor me colocava pessoas com coração apático. Meu coração esteve muitas vezes apático. Meu coração, como está o seu coração, meu querido? Está seco? Está apático? Está faltando o quê? Será que nós não temos buscado ao Senhor com os olhos secos demais? Com o coração inteiro demais? O Senhor se agrada de um coração contrito e humilhado. Meu irmão, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele é aquele que enxuga a lágrima dos nossos olhos. Então não tenha medo nem vergonha de chorar as suas dores, de chorar os seus pecados, de rasgar o seu coração, porque o Senhor se agrada. Quando nós nos humilhamos debaixo da mão poderosa de Deus, o Senhor nos exalta. E o avivamento, o que tem a ver com lágrimas? Será que tem a ver com lágrimas? Eu fecho com essas duas palavras. Eu quero que você pegue comigo em Joel 3, Joel 2. E a gente encerra a pregação. Joel 2.
versículo 12. O livro de Joel é o livro que traz a profecia do avivamento. Nós estamos onde mesmo? No Aviva? No Aviva Brasil 2022? Há quantos anos existe o Aviva Brasil, gente? Há mais de 20 anos. Nós somos uma comunidade desejosa do avivamento. Não somos detentores do avivamento. Nós cremos na profecia do profeta Joel. Que Pedro falou, o que acontece aqui é o que Joel profetizou. Nós estamos aqui não porque somos os donos do avivamento, mas porque somos aqueles que sabem que precisa do avivamento de Deus, amém? Por isso que nós insistimos, meus amados. Como foi difícil, eu fiquei longe do Aviva Brasil por 4 anos que eu morei fora do Brasil. O meu desejo mais profundo era chegar e ir no Aviva Brasil. E no primeiro ano que eu podia ir, eu não pude ir, porque minha avó faleceu uns dias antes. Eu lembro que eu tinha minhas filhas gêmeas pequenininha. Eu deixei, gente, a minha irmã no Aviva Brasil com lágrima nos olhos. Eu nem entrei, eu deixei a minha irmã e eu fui embora para casa, gente, chorando. E eu demorei meses para me recuperar disso. Pode parecer uma bobeira para vocês, mas quem nasceu, quem é filha do avivamento, quem é filha da missão ID sabe o que é isso. Na minha cabeça não havia espaço para não estar no Aviva Brasil. Não ia ter nada que me impedisse. Sabe o que é você estar diante de um prato saboroso e não poder comer esse prato? Foi assim que eu me senti, deixando a minha irmã lá e tendo que ir embora para minha casa. Então ficar 2 anos longe desse evento também foi muito difícil para muita gente, porque foi difícil. Foi difícil para todo mundo esses 2 anos. Eu sou filha desse avivamento. Eu sou filha do amor de Deus. Eu amo estar nesse lugar, porque esse lugar para mim é o melhor lugar do mundo. Porque eu tenho certeza que o Senhor está aqui. Como está comigo na minha casa, quando eu estou com os meus amigos, com meus filhos. Mas é bom demais estar na presença do Senhor. E eu estou aqui na esperança de avivamento, não só para a minha vida, para a vida do Padre Denis, do Juninho. É você, Oswaldir, não estou enxergando direito, estou sem óculos. Mas para cada um de vocês, se eu puder falar o nome, para a Amélia, para a Lu, que veio também, as duas vieram de fora. Gente, eu fiquei pensando, isso me trouxe uma alegria tão grande. A Amélia poderia não estar aqui, a Lu também poderia não estar aqui, elas vieram dos Estados Unidos. Poderiam ter ficado na casa de seus pais, mas fizeram um esforço, porque existe um desejo no coração, um desejo de avivamento. Estou pegando elas como exemplo, mas como poderia pegar qualquer um de vocês, que deixou o conforto da sua casa, para estar aqui, que viajou de madrugada, horas e horas. Eu tenho certeza que não é só para colocar uma roupinha bonitinha, como alguém falou, nossa, quero ver que roupa que a Vanessa vai estar hoje. Eu falei, daqui a pouco eu desço do salto, é só para pregar. A outra irmã que deixou, a Dani que deixou, né, esqueceu que era aniversário do filho e falou, eu vou para Viva, depois que ela se tocou que era aniversário do filho. Gente, cada um tem uma história para contar. Eu tenho certeza que você está aqui, porque você sabe que Deus não está aqui para brincar com você. Amém? Porque você está, quem está perto de Jesus está perto do fogo. E é esse fogo que a gente quer que ele sopre sobre nós. E aí vou finalizar com Joel. Joel, que é o livro do avivamento, fala assim no 2:12. Por isso agora, oráculo do Senhor, voltai a mim de todo o vosso coração, com jejuns, lágrimas e gemidos de luto, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. Voltai ao Senhor vosso Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, longânime e indulgente. Oh, glória a Deus! Meus amados, o profeta Joel fala, venham agora, voltem ao Senhor, com jejum, com lágrimas, com coração rasgado, não com vestes rasgadas. Meus amados, rasgaram as vestes de José, mas José, ele rasgou o seu coração diante de Deus. Por isso que ele era amado, por isso que ele foi capaz de viver os sonhos de Deus, porque era um homem que tinha lágrima nos olhos, que sabia das suas dores, que chorava as suas dores,
mas que chorava também pelas suas dores, mas com o Senhor, apesar das suas dores. Porque o Senhor enxugava suas lágrimas. Enxugava suas lágrimas. E quando nós fazemos isso, meus amados, quando você abre o seu coração, quando você rasga, você traz a sua verdade, como o Juninho colocava, diante de Deus, quando você chora pelas suas perdas, pelos seus fracassos, pelos seus pecados, enfim, chora. Quando você traz lágrima nos olhos, o que acontece? E quando você ora, claro, né? Isso tudo fala o quê? De oração, voltar-se ao Senhor. O que é voltar ao Senhor de todo o vosso coração? É voltar buscando ao Senhor, se colocando em oração. O que acontece? Capítulo 3, versículo 1 em seguinte, a gente finaliza a pregação. Depois disso acontecerá que derramarei do meu espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos anciãos terão sonhos e os vossos jovens terão visões. Oh, glória a Deus, vocês conhecem bem essa passagem? Depois vocês leem ela todinha. Meus queridos, veja bem, essa passagem tem a ver com a primeira que nós lemos. Quando nós buscamos agora o Senhor com lágrimas nos olhos, o que o Senhor promete para nós, depois disso, depois que nós vamos ao Senhor do jeito que eu falei, com lágrima nos olhos, com o coração rasgado, o que o Senhor faz? Qual é o manto que o Senhor coloca sobre nós? Não é um manto de roupas coloridas, mas Ele nos reveste com o Espírito Santo. Eu queria poder derrubar essa água aqui, mas eu não posso, né? Mas peraí, ó. Ó, não é gotinha, não é gotinha, não. O que o Senhor tem é o quê, gente? Ó. Derramarei, 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 não é gotinha, não é gota, não é gota. Deus não é miserável, Deus é abundante, Deus não é escassez, Deus é abundância, meus amados. Eu derramarei do meu Espírito Santo, glória a Deus. E meus amados, esse Espírito Santo é a força poderosa de Deus. O que a palavra garante para nós? É sobre todo ser vivo, não existe preconceito, não existe diferença racial, não existe diferença de sexo, não existe barreiras, não existe distinção alguma. O Senhor traz uma bênção com o Espírito Santo. E que bênção é essa? É a bênção que traz esperança. Esperança, você precisa de esperança? Eu preciso de esperança. Essa bênção que traz esperança. Gente, para finalizar, um idoso. Imagina uma pessoa mais idosa. Ela muitas vezes é natural que ela não sonhe tantas coisas mais para a vida dela. Mas quando o Espírito Santo vem, oh glória a Deus. A palavra fala que o Senhor dá asas como águia. Os anciãos, meus amados, eles passam o quê? A palavra nos garante, eles têm sonhos. Ele passa a sonhar. Ele sabe que ele tem um futuro. Ele começa a sonhar com o futuro. Ele é reavivado. Ele acredita que o melhor de Deus ainda está por vir, de que tem muitas coisas a fazer, de que há muita terra a possuir. E para os jovens, e eu falei para o meu filho que eu vou mandar essa pregação para ele. Você vai escutar. Eu falei, você vai escutar, Matheus, você não vai no ao vivo, mas você vai escutar. O jovem é a esperança, é o futuro da nação. Mas, gente, você tem dúvida disso? Não, eu não tenho dúvida disso. Mas um jovem cheio do Espírito Santo, ele tem o quê? Visão. Gente, a gente pode perder tudo nessa vida. E eu lembro que me fizeram várias vezes essa pergunta, Vanessa, o que a gente não pode perder? Você lembra disso, Juninho? Muitas vezes a gente falava muito disso, tempo mais antigo da ID. A gente não pode nunca perder a visão. A visão que Deus nos dá. E a palavra fala que os jovens terão visões. Meu amado, o jovem, ele não tem experiência, ele não tem maturidade. Mas ele tem o quê? Visão. José, ele tinha 17 anos, ele não tinha maturidade, ele não tinha malícia, ele não tinha experiência, mas ele tinha o quê? Uma visão, ele tinha um sonho plantado no coração dele. Meus amados, quando você tem uma visão, os horizontes fazem assim, ó.
Os horizontes se abrem. Você vê que você tem grandes coisas a fazer. Você se sente capaz de ver o que Deus pode fazer na sua vida e através de você. Amém? E agora, eu não mostrei o outro versículo de José, que tinha lágrima nos olhos. Eu quero finalizar com essas lágrimas nos olhos, porque nós vamos orar. Glória a Deus. Não precisa pegar, não. No capítulo 45, versículo 2, diz assim: pôs-se a chorar tão alto que os egípcios da casa do faraó o ouviram. É isso, meus amados. Nós somos o que nós somos diante de Deus. E eu quero convidar você a clamar o Espírito Santo. A clamar, como o profeta diz, rasgando o coração. Mais uma vez a gente já rasgou o coração. Sim, já rasgou o coração. Será que tem mais alguma coisa que está guardadinha aí? Nós vamos buscar ao Senhor, meus amados, com lágrima nos olhos, de todo o nosso coração. E eu quero que você confie que o Espírito Santo será derramado mais uma vez sobre nós. Amém? Fique em pé. Você se lembra da frase, Juninho, ou não? Deixa eu pegar a frase que ele não lembra. Você sabe, você sabe falar, né, Juninho, sobre a frase, mas vou pegar sobre a frase. Isso, é. Vem cá. Vem cá, Juninho. Tudo que você usa hoje é fruto do sonho de alguém. Amém? É forte essa frase, né? Então, se você mora numa casa, é porque alguém sonhou. Se você está num trabalho, é porque alguém sonhou. Se tem um carro, é porque alguém sonhou com esse carro. Tudo que minha esposa sonha, eu vou ser beneficiado. Tudo que eu sonhar, a minha família vai ser beneficiada. Então, tudo que nós sonhamos, alguém sonhou. Tudo que nós usufruímos é porque alguém sonhou. E tudo que você vai sonhar, gente, não é só você que vai usufruir. Muitas pessoas vão usufruir. Eu conversei com o padre Denis, foi terça-feira. Aí o fruto foi a pregação da Samaritana hoje, amém? Então tudo que a gente sonha junto, alguém usufrui, amém? Vamos cantar, irmãos. E vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. O microfone está aberto também, para quem quiser ajudar aqui na condução da oração. Jesus. Convido você, enquanto o ministério vai se preparando, o que mais te tocou nessa pregação? Qual foi a palavra rema? A palavra que o Senhor